Nós estamos relembrando aquela que considero a eleição mais importante da política de Joinville, a eleição para governador de 2002. Se Luiz Henrique tivesse perdido aquela eleição, a mim continuaria no governo, o PT teria crescido e a carreira de Luiz Henrique voltaria à Câmara Federal dois anos após, mas retardaria uma possível posse no governo do Estado. E essa eleição foi o grande fato que elevou Luiz Henrique da Silveira ao maior político da história de Santa Catarina. Nenhum ficou com tanto tempo com mandato popular, nenhum foi reeleito governador, foi senador, foi 3 vezes prefeito de Joinville, ministro de Estado, presidente de partido e líder da sua bancada. Ninguém chegou a esse patamar. E só foi possível chegar lá com essa vitória de 2002. Zé, estamos nos aproximando do primeiro turno. Tu lembra como é que estava a pesquisa? O Fritz do PT estava próximo. Eu lembro que na época havia o grande risco do Luiz Henrique ficar fora do segundo turno, porque estava havendo um crescimento nas pesquisas do Fritz. A cada semana ele avançava. E o Amin, claro, chegou em primeiro lugar no primeiro turno, mas havia esse risco. Rapidamente, até a eleição do primeiro turno, lembramos de novo como é que o Luiz Henrique se comportava vendo essa reação da onda do PT e a subida do Fritz na campanha do primeiro turno. Bom, Luiz, na minha avaliação, em primeiro lugar, cara, um fator importante foi o seguinte: desde o primeiro dia, o Cleoninho falou no outro bloco sobre a questão do Luiz Henrique, era uma pessoa conhecida, era uma pessoa que tinha uma votação muito grande, mas sempre na região. Então ele não era tão conhecido no Oeste, correto. Ele tinha feito uma rodada prévia, antes de eu vir para cá, em 2001, tá? Como prefeito ainda, aí seria bom a gente conversar muito com o nosso grande amigo Beiú, que acompanhou. Ele passou a ser uma pessoa conhecida nos 295 municípios. Mesmo prefeito de Joinville, ele viajava. Começou, fez uma rodada inteira em todos os municípios, Oeste, tá? Que é esse? É aquele prefeito de Joinville, bacana, que faz tudo certo, foi reeleito, que foi deputado nosso. O Luiz Henrique foi deputado de 5 mandatos, federal. Então, eles são, somando todos, são 44 anos de mandato ininterruptos. É um recorde. Até os grandes nomes nacionais não têm 44 ininterruptos como ele tinha. Então, ele sabia jogar com isso, muito bem. Então, ele sabia que ele tinha que se tornar um cara mais conhecido. Ele era extremamente disciplinado e obstinado, como eu já falei, e ele ia atrás disso aí. Então, isso aí estava bem preparado. O que o pessoal ficava agoniado, assim, agoniado mesmo, eu acho que eu usei a palavra correta, e principalmente a turma de Joinville, era o seguinte: gente, e Joinville? Ele falou, calma, Joinville não vai me faltar. E não faltou. E ele falava no discurso, a partir de um certo momento, ele falava em qualquer lugar: eu saio de Joinville com 100 mil votos na frente. A primeira vez que ele falou isso, o Cacildo, o Pavão, o Eduardo Moreira, reuniram no canto e falaram, me chamaram e falaram, não deixa ele falar isso. Mas como que eu vou falar para o homem não falar? O homem está sentindo isso. Ele tem um feeling, o feeling dele era muito aguçado, né, cara? Pelo tempo de rua e de política que ele tinha. Então, ele sentia, eu passei a sentir também, embora a pesquisa dissesse que ele estava perdendo, a gente andando na rua sabia que isso não era verdade. E eu falava para a Suzana, ela ficava, ai meu Deus, vamos perder, vamos voltar para Brasília. Não, Suzana, não é bem assim. E ao mesmo tempo tinha o Fritz subindo, que a onda Lula já estava vindo, né, cara? Era a onda ainda no horizonte, mas estava vindo forte. Então ele tinha que correr. E ele falava, 100 mil eu saio de Joinville. Você sabe qual foi a diferença de Joinville? Foi 120 mil, não foi 100 mil. Tu entendeu? No primeiro turno. Exatamente. Né? Então, assim, quando ele falava, Joinville não vai me faltar, a gente fez uns 10 dias últimos em Joinville, andando a pé pela Getúlio Vargas e pela João Colim, enquanto os ônibus passavam cheios, que as pessoas, ainda era o tempo, ainda não tinha redes sociais, né? Na primeira campanha era muito incipiente.
olha lá, o Luiz Henrique está aqui e tal, e isso vai movimentando, olha, o Luiz Henrique, e realmente Joinville não faltou, cara. Zé, nessa campanha do primeiro turno, ele atacava o PT, atacava o Fritz, ou já pensava num apoio nunca atacou, no segundo turno? Nunca atacou. Primeiro lugar, porque havia um acordo tácito deles e que, assim, quem estivesse melhor para enfrentar a mim, enfrentaria, mas eles, assim, nos bastidores se davam super bem, ele, o Fritz e o Grando, que era o candidato do PCdoB, né? A segunda coisa, ele se sentia cada vez mais abandonado pelo José Serra, assim, candidato a presidente. Candidato a presidente, né? Então, ele chamava o Pavão, que era candidato a senador, e eles falavam aquele brincadeira. E lá fora, lá em cima nós somos Serra, e fazia uma imitação de uma serra. Mas não havia reciprocidade. A gente várias vezes tentou colocar o Serra a falar para o povo, casa cheia, 1.000, 2.000 pessoas assim, e sempre caía a ligação do Serra, sempre tinha um problema. A gráfica nunca entregava o material conjugado com eles no dia certo, ele não conseguia falar com o Serra, e ele foi aos poucos se sentindo que aquilo não ia dar certo, entendeu? E a onda Lula se aproximando, ele se dava bem com o Fernando Henrique, continuava se dando bem com o Fernando Henrique, fez algumas consultas ao então presidente e tal, e sentiu que, na verdade, quando o Serra, o MDB ou indicou para ser candidato a vice-presidente e ele recusou, dizendo que era melhor ter uma mulher, para não ficar uma chapa muito sul, que seria São Paulo e Santa Catarina, e veio com a Rita Camata, ali ele já sentiu que ele estava sendo deixado de lado. Nunca houve assim uma afinidade com o Serra. Então ele foi se aproximando naturalmente do PT. Mas eu acho que você quer falar nisso em outro capítulo. Certo, Zé e Cleonir, me corrija se eu estiver errado. No final da campanha do primeiro turno, com o PT nos calcanhares, José Serra veio a Joinville, de avião, ali no aeroporto, conversou com o Luiz Henrique e foi imediatamente para Chapecó, numa solenidade que tinha lá em Chapecó, e teria se encontrado com o Esperidião Amin, declarando assim formalmente o apoio ao governador Esperidião Amin, que era o melhor colocado nas pesquisas, e que o Serra teria pensado nos votos dele aqui em Santa Catarina. Como é que você viu isso, Cleonir, essa passagem, essa decepção do Luiz Henrique com o Serra rapidamente, depois eu quero ouvir o Gaioso? Nós estávamos lá, né, Gaioso? Isso. Fizemos um esforço, inclusive, para botar gente junto com o PSDB e tal. Quer dizer, não havia, por parte do Luiz Henrique, assim, não vai ninguém, esvazia. Não, fomos lá no aeroporto, sim, né? E, infelizmente, ele foi até aquele sítio novo e voltou, depois foi, né? Foi um trabalho para botar gente lá, etc. Longe, muito amplo aquilo, né? Isso. Mas cumprimos o nosso papel. O que havia, na verdade, era uma relação muito anterior do Serra no Senado, tanto com o Esperidião quanto com o Clênio Bing, naquela cruzada, né, que ambos fizeram em relação ao ex-governador Paulo Afonso, né? E esses compromissos lá de trás que eles tinham lá, acabou fazendo com que o Serra fosse tímido em Santa Catarina. E quando apareceu mostrando que tinha uma afinidade muito grande com o governador. E ele talvez também acreditando, né, equivocadamente, com subsídios daquela ala tucana que era menor, mas tinha aderido, de que o governador estava reeleito. E botando fé nisso, o Luiz Henrique é um azarão, o Luiz Henrique não vai chegar, etc. Ele acabou tendo esse tipo de comportamento que desagradou e levou até o Cacildo a falar em nome do partido lá no Oeste. Saiu uma carta lá, né, de revolta e até de rompimento do MDB catarinense com isso. Como é que o Luiz Henrique recebeu essa informação de que o Serra foi para Chapecó e se encontrar com a Milana? Foi pelo telefone, cara. Alguém do nosso partido confirmou, a gente já imaginava, né? Ele ficou muito decepcionado. E na semana seguinte, que era uma semana antes da eleição, o Luiz Henrique ficou... Na verdade, Luiz, ele ficou decepcionado, mas ele já estava esperando. Na verdade, o Esperidião convidou o Serra para estar na abertura da IFAP em Chapecó. E o Serra veio para Santa Catarina, quicou em Joinville para se desobrigar, se desobrigar, mas partiu para Chapecó e estava no evento junto lá. Exatamente. Bom, mas isso
acabou aproximando o Luiz Henrique do PT no segundo turno. Para nós entrarmos no segundo turno, a eleição do primeiro turno terminou assim. O Esperidião Amin, líder e tal, Luiz Henrique com 918.615 votos e José Fritz com 834.385, ou seja, uma diferença muito pequena. E estou vendo aqui que o Belo, Antônio Belo, aqui de Joinville, do falecido, PSB, né? venceu o Sérgio Grande do PPS, hein? Os dois lá embaixo, um 48 e outro com 31. Bom, definido o segundo turno, Luiz Henrique contra Esperidião Amin. Zé, agora você que acompanhou isso lá, essas negociações, como é que foi o preparativo para aquele grande comício lá, se não estou enganado, na Catedral de Florianópolis? Não, foi no Largo do Alfândega. No Largo do Alfândega. Aquele grande comício que para muitos foi que decidiu a eleição em favor do Luiz Henrique, apesar dos petistas aqui de Joinville, e eu sou testemunha disso, não ficaram entusiasmados em apoiar o Luiz Henrique. Eu acho que se você botar na ponta do lápis e contabilizar, e também vendo essa história dos petistas de Joinville, não sei nem se em números absolutos o PT teria tamanha influência. Claro mas que o teve. Lula, claro Lula, que né? teve, lógico. O Lula teve e acabou. Queira ou não, o petista... Foi eleito... E ele estava no segundo turno também? Sim. Ele que eleição que o PT ganhou em Santa Catarina. E aí tem o seguinte, cara, só um pouquinho assim da virada. O Cacildo resolveu se manifestar, segundo a avaliação do Luiz Henrique, depois o próprio Cacildo mais tarde avaliou que o Luiz Henrique estava correto, precipitadamente, cara. Porque naquele momento, antes do primeiro turno, soaria como uma traição. Peraí, os caras passaram 4, 5 meses rodando o estado dizendo que estão juntos e na véspera da eleição estão separados só porque o outro está indo bem, que era o Lula vindo. Então não foi bem assimilado. O Luiz Henrique achava, inclusive, que o Cacildo deixou de ser senador nesse momento por causa disso. Ele se resguardou. Não falou mais com o Serra, estava rompido informalmente, mas não para público. Ele esperou o primeiro turno, esperou o aceno, as conversas num altíssimo nível, leia-se presidente Lula, né, que não era presidente, mas era... E a líder, já então eleita senadora do primeiro turno, é Delissa Vaz. Essa foi a conversa. Claro, Joinville sempre vai ter aquela coisa da sua paróquia, que sempre vai ter aquela dificuldade, né? Como teve depois Luiz Henrique como governador, até hoje, Luiz Henrique rompeu com o PT ou foi o PT que rompeu o Luiz Henrique? São várias versões, mas claro que foi importantíssimo. A imagem que ficou para o Brasil realmente foi essa, o Lula subindo, eu cobri no tempo de repórter, diretas no estado inteiro, direta na Catedral, direta com a Amin, Brizola, etc, muita gente, mas nunca teve tanta gente quanto aquele dia. E foi a notícia nacional, entendeu? Se o voto vem de fora para dentro, ele veio apoiado naquilo, ok? Não a militância em si, mas pessoas que tenderiam a não querer mais votar no Esperidião Amin, votavam no Lula e no Luiz Henrique. Isso se não estou enganado, o PT na Assembleia era oposição ao Luiz Henrique, né? Não, no começo não foi. Não, depois eleito não. O Luiz Henrique ajudou a eleger, inclusive, não era. O Morastone presidente. Morastone presidente. Depois da eleição municipal, houve um rompimento por uma movimentação do líder. Ele lançou a Carta de Rio do Sul. Isso, em Rio do Sul. E entrou naquela de apoio crítico. Isso, aí já estava fora. Mas no começo não. Tanto que o Vonei Morastone foi eleito presidente com apoio do MDB. E Luiz Henrique 40 votos. Sim, Luiz Henrique saiu 13 dias para o Vonei assumir. E o presidente do partido, Zé Janino, esteve aqui na posse. Fez o Eduardo viajar também? Também, e assumiu o Vonei Morastone. Não tem... Era um momento muito bom. Ali ele provou que, para ele, o bigode, a palavra... Era... No segundo... depois, já no governo, no segundo ano depois das municipais, é aquela coisa, a intriga aqui, município tal apoiou, outro não apoiou, aí veio a tal da Carta de Rio do Sul. Aí 295 focos de fofoca. Aí não tem jeito, cara. E também
a liderança do PT, que na época, inclusive, depois saiu do PT e fez o PSOL, que era o Afrânio Bopré, lembra? Ele era o líder que comandou essa... Mas mostrou que era um partido orgânico, né? Exatamente. Mas, mas enfim, sorte que mas nós a também verdade éramos, é que né? aquilo, a nível de, vamos dizer assim, anímico, a nível de imagem, foi fundamental. Mas agora, a comemoração da vitória da primeira eleição de 2002 deve ter sido a mais enfática, a mais festejada de todas as vitórias de Luiz Henrique, né, Zé? Foi, sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. A JK até hoje... Das que eu me lembro foi, eu não sei, eu não estava aqui em 96 e tal, mas essa aí foi história. Teve até um companheiro que subiu no caminhão do bombeiro, caiu e quebrou o pé. Isso eu me lembro. E me lembro também que os amigos que falavam para mim não voltar de jeito nenhum, que não ia dar certo o projeto, e prometeram ficar com o telefone ligado, para mim ligar quando tivesse vitória, nunca me atenderam o celular. Isso eu me lembro também, cara. Eu me lembro. Mas passado, né? Leonir, a vitória foi comemorada onde, Leonir, aqui em Joinville? Tradicionalmente no entroncamento da JK, né? Ali onde é que tinha aquele bar famoso ali no centro, nós entupimos aquilo, foguete, o caminhão, tenho fotos daquilo tudo hoje. Aquele caminhão era uma disputa à tapa, né? Para subir, para fazer a foto junto, para... Quer dizer, Joinville foi para o centro, tipo comemorar uma vitória do JEC, um grande campeonato nacional, e a JK foi pequena para tanta gente. Foi uma grande festa, caminhando para variar, né? Quer dizer, saímos da casa do Luiz Henrique, como sempre, mas daí raptaram ele, levaram lá para o bombeiro, daí botaram em cima do caminhão do bombeiro, circulou e parou ali, né? E aí, é um pega-pega... O povo só faltou fazer como fizeram com o Pelé, né? Rapidamente, vocês concordam comigo que essa eleição foi o grande salto na carreira do Luiz Henrique da Silveira, Zé? Eu acho que foi, cara. Na verdade, ele já tinha um nome fora e tal, mas assim, no Estado e para o projeto dele, do MDB e da coligação, aquele foi o grande momento. Né, faltava cara? Isso no currículo, né? Faltava. Até porque Leonir. Faltava isso no currículo, que tinha sido adiado lá com o Pedro em 86, e ele respeitou o processo, porque depois veio o Paulo, com a e na época do Paulo também, tudo, a reeleição do Paulo, poderia ter sido ele também, eu acompanhei isso. Mas ali ele o Paulo fez... Afonso foi indicação do Pedro Ivo, né? Eu sei, mas na sequência, ele sabendo que ia perder do Amin, poderia ter sido o Luiz Henrique também, houve essa chance, mas não... ali, mas enfim, faltava isso porque o Luiz Henrique já visualizava um outro cenário futuro, né, a partir da eleição para o governo do Estado e a reeleição, né, que era um jogo nacional, porque daí passaria a se constituir no principal quadro do MDB nacional, de fato, inclusive com eleições, né, acumuladas ao longo do tempo, porque aí o que tinha? Tinha a Quércia em São Paulo, que já estava, vamos dizer assim, desgastado, e Jarbas Vasconcelos, lá em Pernambuco, mas também não tinha mais aquele pique, e o Luiz Henrique cheio de vigor, né? Claro que daí reelegeu-se, foi para o Senado, teve aquela articulação lá que todo mundo acompanhou para lançar o nome dele, né? Suprapartidária, e aí aconteceu a fatalidade que adiou tudo, né? O Cleonir trouxe aqui uma lembrança, o plano 15 de campanha do Luiz Henrique, é um documento que Está a chapa aí atrás. Está na história, exatamente, está na história. Pessoal, muito obrigado pela contribuição a esse resgate dessa eleição de 2002. Obrigado, Cleonir. Obrigado, Zé Gaioso, em função do tempo. Obrigado a você, telespectador da TVBE. Voltamos no próximo domingo, 22 horas, com mais um programa Encontros com a Imprensa. Tenham todos uma boa noite, bom início de semana e eu volto no próximo domingo.